Amados irmãos, graça e paz. Nós juntos, mais uma vez aqui pela internet, compartilhando a palavra de Deus para o nosso culto dominical. E nesta ocasião, nós queremos considerar com os irmãos uma passagem da Escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos de 1 a 10. Esta carta escrita pelo apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar e a nos ajudar nesses dias difíceis pelos quais estamos passando. Nesta passagem nós vamos aprender sobre o perfil de uma igreja verdadeira. A pergunta que você pode fazer é: qual a necessidade disso? Bem, a palavra de ordem no dia é crise. Você vê crise na saúde, você vê crise na economia, crise na política e também crise na vida espiritual. E diante desse pandemônio que estamos vivendo, em quem confiar? Qual igreja? Qual pregador? Que mensagem? Tantos dizem tantas coisas, em que podemos confiar? A Bíblia nos fala de falsa profissão de fé em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, nos ensina de que alguns professaram uma fé falsa, dizendo Senhor, Senhor, mas não vivendo a vida cristã como deveria viver. A Bíblia também nos fala de falsos apóstolos em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. E nesse mesmo capítulo, no verso 26, fala de falsos irmãos. E ainda o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, fala sobre falsos mestres. Então, tudo isso é uma realidade na vida da igreja hoje. E tudo isso ajuda a aumentar cada vez mais essa crise que nós estamos vivendo. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, essas duas cartas, elas estão entre as primeiras escritas pelo apóstolo. Gálatas deve ter sido a primeira. Na época em que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, sua primeira carta, ele estava em Corinto e a cidade de Tessalônica tinha mais ou menos uns 200 mil habitantes, entre gregos, romanos e judeus, a maioria gregos e uma minoria de judeus. Esta cidade ela existe ainda hoje. Ela é Tessalonique, existe, e uma cidade grande com muitos habitantes, talvez mais de 300 mil habitantes, segundo o Wiersbe. Uma das poucas cidades da era apostólica que ainda existe nos dias de hoje. Lucas, ele registra no livro de Atos, no capítulo 17, o momento histórico quando Paulo chega à Macedônia e planta essa igreja. Paulo vai à Macedônia em obediência a uma visão que ele teve de um varão macedônio. E ele, em 3 sábados, passando ali em Tessalônica, ele funda esta igreja de um modo maravilhoso e espetacular. Aqui Paulo ele trata de problemas reais que a igreja estava enfrentando naqueles dias e problemas que a igreja ainda enfrenta em nossos dias. Então é um estudo importante para a gente, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, o apóstolo começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Esses são os primeiros 4 versículos do capítulo 1 desta carta do apóstolo. E aqui nós podemos observar que Paulo está falando primeiro de uma característica de uma igreja verdadeira, que é o povo eleito. Paulo está acompanhado de Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo. E ele reporta sua carta à igreja dos Tessalonicenses, saudando, como sempre de costume, com a graça e paz, e dando graças a Deus por esta igreja. É interessante você observar que ele diz assim, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E aqui já há uma lição importante para nós de aprendermos a orar pela igreja de Deus, não só a igreja que nós congregamos, mas também as igrejas do Senhor que estão espalhadas por toda a terra. E Paulo diz ainda, sem cessar, recordando-nos diante de nosso Senhor, nosso Deus e Pai. E aí ele vai mostrar 3 coisas que caracterizam essa eleição, essa igreja genuína, igreja verdadeira. Ele fala aqui da eleição no verso 4, reconhecendo a vossa eleição. Essa é uma doutrina que às vezes incomoda muita gente, mas que não tem como nós fugirmos dela. Está na Bíblia, e tentar entendê-la pela nossa razão humana, nós vamos ficar frustrados, e negá-la, nós vamos ter que esquecer a Bíblia, se for o caso. Então ela é um fato, é real, e essa eleição, ela é caracterizada, segundo o apóstolo aqui, por 3 coisas importantes. Ele fala de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma esperança firme. Essas 3 coisas precisam caracterizar essa eleição do povo de Deus. Então a igreja é uma igreja eleita, é uma igreja escolhida por Deus. E segundo Efésios, no capítulo 1, verso 3 e 4, você vai lembrar que Paulo diz lá que o Senhor nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E isso é um ponto importante para nós. Deus nos escolheu para sermos dele, para servi-lo. E quando alguém, uma igreja, é escolhida, é eleita pelo Senhor, ela é marcada por essas 3 características, que é uma fé operosa, ou seja, uma fé não só de palavras, mas uma fé também que é acompanhada por obras. Uma fé que não é só dizer Senhor, Senhor, mas uma fé também que, além de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é uma fé que nos leva à prática do Evangelho, dos ensinos de Jesus. É uma fé operosa, praticada por aqueles que a confessam. Paulo também fala acerca do amor abnegado, a abnegação do vosso amor, a ideia de um amor altruísta, um amor sempre pensando no outro, pensando no reino, buscando a glória de Deus e o bem dos irmãos. Então esse é um amor abnegado, é um amor altruísta, um amor voltado para o próximo e para o nosso Deus. A terceira coisa que Paulo diz, ele fala acerca da vossa esperança. Essa igreja verdadeira, ela é marcada por essa esperança, a esperança da glória, a esperança do reino, a esperança do dia da volta de Cristo Jesus. É interessante você observar que nessas 2 cartas de Paulo, ele trata muito dessa questão da volta de Jesus. Nessa primeira carta, todos os capítulos, ele conclui com uma fala assim. Nesse mesmo capítulo, verso 10, ele fala acerca de Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós vamos chegar lá. Então Paulo dá essa ênfase na volta de Jesus. E essa é a esperança sob a qual nós estamos vivendo, aguardando o dia glorioso, o dia da volta de Cristo, quando então essas crises serão vencidas
e estaremos com o Senhor para sempre na glória. É a esperança do reino eterno, a esperança da nossa salvação. E a Bíblia diz que essa esperança não é em vão. Nós aguardamos um dia que nós não sabemos quando, não podemos marcá-lo, mas podemos estar preparados para esse dia, principalmente quando estamos vendo que os sinais que Jesus estabeleceu, que encontramos na Escritura, estão acontecendo dia após dia. Os sinais estão evidentes aos nossos olhos, aqueles sinais que caracterizam e marcariam a volta de Jesus. O crescimento do pecado, o esfriamento do amor, o aumento da depravação moral cada vez maior. E assim são sinais que nós estamos vendo, se cumprindo nos nossos dias. Mas então Paulo, nesses 4 versos, ele começa falando sobre isso: o povo eleito, uma igreja eleita, e uma igreja eleita, verdadeiramente eleita pelo Senhor, escolhida por Ele, é uma igreja, é um povo que vive com uma fé operosa, com esse amor abnegado e com essa esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a igreja eleita a qual Paulo se refere. Continuando ainda nesse capítulo, a partir do verso 5 ao verso 7, Paulo vai falar acerca de um povo exemplar, seguindo aqui exatamente uma proposta do comentarista Wiersbe. No verso 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, do verso 5 ao verso 7, Paulo fala acerca desse povo exemplar. E ele começa mostrando que o Evangelho chegou até Tessalônica, aqueles irmãos, não só em palavra, mas em poder, ou seja, a ação do Espírito Santo transformando vidas, regenerando vidas, ressuscitando aqueles que estavam espiritualmente mortos para viver uma nova vida e andar em novidade de vida. Então Paulo fala da ação, da pregação do Evangelho, mas da ação do Espírito Santo. Não adianta pregarmos o Evangelho se o Espírito Santo não agir no coração do pecador, gerando vida nesse pecador, trazendo de volta das trevas para a luz, do estado de morte espiritual para a vida com Cristo. Então, 2 coisas que são importantes aqui, como Paulo classifica. Ele ainda diz um ponto interessante, ele fala assim que o Evangelho chegou até eles não só em poder e na ação do Espírito Santo, mas em plena convicção. E é interessante essa plena convicção daquilo que eles estavam ouvindo e crendo, sabendo do que estavam acreditando, sabendo no que estavam crendo. E esse é um grande desafio para a igreja hoje. Saber em quem tem crido, em que você está crendo, o conteúdo da sua fé. A igreja precisa conhecer isso. Aqui, se você lembrar, Paulo, em Lucas, em Atos 17, quando registra a chegada do apóstolo Paulo em Tessalônica, plantando essa igreja, no versículo 3 do capítulo 17, Paulo usa no versículo algumas palavras interessantes, como expondo, demonstrando a Escritura, o Evangelho, as boas novas. Então ele planta essa igreja com uma exposição bíblica clara, com uma demonstração do Evangelho, mostrar o que está escrito, o que a palavra ensina, que a Escritura nos ensina. Então a igreja foi bem firmada, bem formada nesse ponto inicial, com plena convicção. E é uma coisa que nós precisamos ter como povo eleito,
como igreja de Deus, convicção da nossa fé, daquilo que cremos, porque no meio de toda essa pandemia espiritual também tem surgido tantos pregadores, tantas coisas, tantas baboseiras, tantas coisas ridículas que ainda assim têm encontrado guarida em muitos corações, né? O apóstolo, ainda nesses 3 versículos, ele diz: assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando Paulo está ali, o procedimento dele é algo que deve ser lembrado. Às vezes você ouve o pregador, ouve a mensagem, mas não presta atenção no procedimento do pregador, do mensageiro. Tem muita gente pregando, cantando coisas muito bonitas, mas o seu comportamento totalmente fora do padrão do Evangelho de Cristo. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor. Veja, aqueles irmãos de Tessalônicas, eles não tiveram constrangimento em procurar imitar os apóstolos e o Senhor na sua fé. E eles receberam a palavra com alegria, mesmo no meio de muita tribulação. É o que diz o verso 6. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Aqui, amados, há uma passagem extremamente interessante, porque eles receberam a palavra do Senhor, mas o momento deles não era de paz, de tranquilidade, era de perseguição, era de sofrimento, tribulações, mas mesmo no meio dessa tribulação toda, eles receberam a palavra de Deus e a receberam com alegria, a alegria do Espírito Santo. Essa alegria precisa estar presente na vida da igreja, diante da palavra do Senhor. A igreja precisa receber a palavra do Senhor e receber a palavra com alegria, a alegria do Espírito, a alegria no coração, mesmo diante de problemas difíceis, como nós estamos enfrentando. Às vezes a morte de um parente, a morte de um amigo, pessoas que nós conhecemos, sofrendo com essa enfermidade ou outras semelhantes, mas mesmo no meio de tudo isso devemos receber a palavra e fazer com alegria no coração. Paulo diz ainda que aqueles irmãos de Tessalônica tornaram-se exemplo, modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. E vai dizer também mais à frente que não só da Macedônia e Acaia, mas por toda parte. Então eles se tornaram modelo. Verso 7 ele diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aqui, amados, há um ponto interessante. Eles foram imitadores dos apóstolos e do Senhor, e agora são modelos para outros crentes. E é exatamente assim que devemos ser. É isso que caracteriza uma igreja verdadeira. Nós devemos imitar, acima de tudo, nosso Senhor e os apóstolos, no seu ensino. Devemos amar como eles amaram, servir a Deus como eles serviram, e devemos ser modelo. A maneira como vivemos deve ser modelo para outros crentes em a nossa volta e por toda parte, onde quer que formos. Então eles foram imitadores e agora são modelos para todos os crentes. No verso 8, Paulo fala do entusiasmo daquele povo, né? Ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Ou seja, dali a palavra espalhou por toda parte, Macedônia, Acaia, aquelas regiões, e por onde quer que iam. A palavra que eles receberam com alegria em meio à grande tribulação, e como eles praticavam essa palavra, vivendo o Evangelho do modo digno, como devemos viver. Então esse testemunho deles espalharam por todas as partes. É exatamente isso que nós precisamos.
que a igreja precisa hoje. Que o seu testemunho de Cristo, não a sua pregação falando e cantando, mas vivendo exatamente o que prega e o que canta. Essa igreja precisa ser modelo naquilo que faz, para que outros possam ver a ação do Evangelho e do Espírito Santo em nossas vidas. E assim nós possamos ser testemunhas de Jesus, como devemos ser. E para isso fomos chamados. Então Paulo diz ainda no verso 8 que se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. O testemunho deles, a vida deles, proclamava a sua fé em Deus, sua fé em Cristo, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar mais nada. A maneira como eles viviam a fé cristã, com aquela fé operosa, aquele amor abnegado, aquela esperança da glória, estava sendo demonstrado no seu ato, no seu modo de viver. Por último, no verso 9 e 10 desse capítulo, Paulo fala assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui Paulo conclui esse capítulo mostrando que a igreja eleita, essa igreja verdadeira, é um povo esperançoso, é um povo que espera exatamente em Cristo Jesus, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus o trouxe de volta à vida, e a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Pois Paulo diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão que esteve no meio deles. E aqui Paulo diz um ponto interessante: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Ou seja, eles eram idólatras, adoravam outros deuses, outros ídolos, mas eles se converteram a Deus, e para servir a Deus agora tiveram que deixar aqueles ídolos, deixar aquelas práticas idólatras que eles tinham. Agora, abandonando aquilo, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo. Isso é um ponto importante, porque muitas pessoas chegam na igreja querendo servir a Deus, mas sem abandonar os seus ídolos, sem abandonar os seus pecados, sem ter uma conversão verdadeira, de abandonar o pecado e consagrar sua vida a Deus. Aqui eles deixaram os ídolos, deixaram uma vida pecaminosa, converteram-se ao Senhor, voltaram-se para Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Nós queremos adorar o Senhor, queremos servir o Senhor, mas temos que abandonar o pecado. Não dá para conviver com o pecado e servir o Senhor concomitantemente. E Paulo diz ainda, para aguardardes dos céus o seu Filho. Então eles deixaram os ídolos, abandonaram o pecado, voltaram-se para Deus para servir a Deus e para aguardar dos céus o seu Filho, que nós aguardamos. Jesus um dia virá. E quando ele vier, será o ponto final desta era e estaremos com ele então na eternidade, na glória. A nossa esperança está nele, que Deus ressuscitou dentre os mortos. É ele, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa ira já está sendo derramada sobre a humanidade. Desde que Adão é expulso do Éden, já é uma manifestação da ira de Deus contra o pecado. E ela vem sendo derramada ao longo da história da redenção. E cada vez mais que vai se aproximando do dia da volta de Jesus, essa ira vai se manifestando em intensidade cada vez maior. Apocalipse fala sobre isso, capítulo 6, verso 16, 17, verso 19, capítulo 11, verso 18, capítulo 14, 10, fala do dia da ira do Cordeiro. Romanos falou sobre isso em capítulo 1, verso 18. A ira de Deus está sendo derramada sobre o homem que abandonou a verdade e se apegou à mentira, desprezou o Criador pela criatura. A ira de Deus está sendo derramada sobre a humanidade.
Tudo que você está vendo, de fato, é manifestação da ira de Deus, por causa do pecado. E essa ira, ela vai intensificando até o dia da volta de Cristo. E quem poderá te livrar dessa ira nesse dia? Só Jesus, o Filho de Deus. Não há outro nome sobre a terra pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a sua única opção, o seu único livramento dessa ira. Portanto, volte-se para Ele, receba-o como Senhor e Salvador. Volte-se para Cristo e aí sim nós podemos caminhar para a glória, esperançoso na volta gloriosa de Jesus. Que Deus nos abençoe, amados. Amém.